Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Luís Marques Mendes esteve no seu espaço de comentário habitual, em que ele nos transmitia a ideia de que, independentemente da forma como aumentamos a população, isso é uma coisa positiva. Meus caros, eu já tinha dito isto anteriormente, para estas pessoas nós somos apenas números e, portanto, para Luís Marques Mendes podemos ter 10 milhões de portugueses em Portugal ou podemos ter 20 milhões de pessoas do Indostão, de África, da América do Sul, que para ele é a mesmíssima coisa, desde que essas pessoas contribuam alguma coisa financeiramente, que, diga-se de passagem, nem sempre é o caso. Vamos então ver, meus caros, esta intervenção de Luís Marques Mendes, intervenção essa que ele descreve como uma das melhores notícias dos próximos tempos, pelo menos desta semana e das próximas, diz ele, e portanto vamos ouvir Luís Marques Mendes a falar sobre aquela que é, no meu entender, uma substituição populacional. Vamos ver. O Instituto Nacional de Estatística divulgou anteontem dados sobre a nossa população em 2023. E qual é o dado mais importante de todos? Portugal não só não perdeu população, como aumentou a sua população. Como já vamos ver, qual é sobretudo o motivo? É a imigração. É o número de imigrantes que fez com que não só Portugal não perdesse população, como até aumentasse ligeiramente. E isso é muito importante porque um país que perde população é um país fraco. De acordo. Luís Marques Mendes, nesta última frase, pelo menos consigo estar de acordo com ele. Um país que não aumenta a sua população é um país fraco, um país que perde a sua população é um país fraco. Consigo estar de acordo com esta frase, mas é infelizmente apenas com esta frase que eu consigo estar de acordo. Portanto, imigração é uma coisa que aconteceu em toda a história da humanidade, quer dizer, não é uma coisa estranha uma pessoa de um país ir para outro trabalhar e procurar condições de vida melhor, não é uma coisa melhores, não é uma coisa estranha, não é uma coisa má por si só. Agora convenhamos. Se os portugueses não conseguem ter filhos, se temos uma população muito envelhecida, falo dos portugueses, não é das pessoas que Luís Montenegro, no caso, faz a importação de pessoas de vários cantos do mundo e depois lhes chama novos portugueses, porque eles estiveram cá presentes 5 anos, não sabem uma palavra de português, não sabem a história portuguesa, não sabem coisíssima nenhuma. Luís Montenegro opta por lhes chamar novos portugueses. No entanto, Luís Marques Mendes tem que perceber que, sim, efetivamente, termos mais população é uma coisa positiva, mas por si só é uma análise pouco chinha. Explico porquê. Nós termos pessoas de outros países a colmatarmos aquela que é a incapacidade dos portugueses terem filhos não é uma coisa positiva, até porque, convenhamos, a natalidade está baixa, como o próprio Luís Marques Mendes reconhece. E, portanto, se os portugueses não conseguem ter filhos, se Portugal tem uma população envelhecida e se os jovens portugueses saem do país porque vocês oferecem condições semi-escravas de trabalho porque há pessoas que aceitam, bom, o país está numa situação miserável e, portanto, a população aumentar por si só é uma coisa positiva. Agora, não pode ser analisado como o único fator. Portanto, nós agora, como os portugueses não conseguem ter filhos financeiramente, os jovens saem do país e os idosos, eventualmente, infelizmente, vão morrer. Bom, Luís Marques Mendes sugere, então traga-se para cá a população, seja de onde for, e vamos tornar-nos 20 milhões e depois, automaticamente, somos substituídos culturalmente e populacionalmente. É tão simples como isto. Luís Marques Mendes quer ser substituído e não é uma questão de teorias da conspiração, é matemática. E a matemática não é racista nem xenófoba. Os portugueses não estão a ter filhos. Os jovens portugueses saem do país por causa das condições miseráveis que os governantes arranjaram do ponto de vista económico. E os idosos, infelizmente, vão falecer. Quais é que são as únicas pessoas que vão sobrar? Os imigrantes. Não sendo portugueses, vão criar um país não português. Será que isto incomoda Luís Marques Mendes ou não? Aparentemente não. Vamos ouvir o resto. Sim. É um país mais pobre, que cria menos riqueza e, portanto, estamos, pelo menos, na boa direção. Primeiro dado a ter em atenção. A população aumentou pelo 5º ano consecutivo. E aumentou 123 mil pessoas. Portanto, temos mais 123 mil, sensivelmente, portanto, somos 10 milhões e 600 mil. Qual é o dado importante aqui, sobretudo, a terem atenção? Se não tivéssemos imigrantes, hoje estaríamos com menos de 10 milhões, estaríamos sensivelmente com 9 milhões e 600 mil, e eu acho que isso era um choque para o país. Segundo dado, este aumento de população não se faz com base no chamado saldo natural, ou seja, entre a diferença entre nascimentos e óbitos. Aí estamos mal. Ou seja, temos menos nascimentos do que óbitos por ano. Tivemos menos 33 mil o ano passado. Ou seja, se tivéssemos em atenção apenas este dado dos nossos nascimentos e óbitos de portugueses, nós estávamos a perder a população. O que é que compensa então? É o chamado saldo migratório.
ou seja, a diferença entre entradas e saídas. Temos pessoas a sair de Portugal, designadamente jovens, e temos outros a entrar. E, portanto, esta diferença foi de 150 mil pessoas, a diferença entre entradas e saídas, e este, portanto, que é o chamado saldo migratório, compensa o saldo natural e compensa de forma muito significativa e, portanto, ganhamos população. Pronto, e para Luís Marques Mendes, como as pessoas são números, não têm nenhum tipo de identidade, não interessa qual é o tipo de pessoa que cá está. E mais uma vez digo, não estou a apregoar qualquer tipo de supremacia ou superioridade racial ou étnica ou do ponto de vista da nacionalidade. Não é nada disso que se está a dizer. Agora, temos todos que reconhecer que portugueses fazem um país, não portugueses fazem outro. E, portanto, compreenda-se que a identidade portuguesa deveria ser alguma coisa digna de se conservar. Acho eu. Eu pergunto a Luís Marques Mendes, se a partir de agora todos os portugueses começarem a sair massivamente, mas ao mesmo tempo que saem os portugueses, começarem a entrar massivamente pessoas de outros continentes e nacionalidades, se para Luís Marques Mendes está tudo bem, porque eventualmente o saldo até poderá ser positivo. Portanto, se as pessoas são só números, nós podemos retirar daqui todos os portugueses e trazer para aqui pessoas de outras nacionalidades quaisquer e fazer um país novo. Porque Luís Marques Mendes, eventualmente, como as pessoas para ele são só números e nada tem a ver, e para ele a identidade portuguesa não significa coisíssima nenhuma, bom, então traga-se para cá milhões de pessoas de outros países e os portugueses vão todos embora e pronto, e está resolvido e fica a troca feita e está tudo bem. Portugueses fazem um país chamado Portugal. Pessoas de outros países com outra identidade, e eu não estou a fazer comparações entre elas, estou só a dizer que são diferentes, da mesma forma que eu e uma pessoa da minha família somos, apesar da mesma família, somos duas pessoas diferentes, o que não significa que uma seja superior à outra, não é essa a matemática que está a ser feita. O que eu estou a dizer é, somos pessoas diferentes, e se somos pessoas diferentes, vamos originar países diferentes. E portanto, Luís Marques Mendes, olhando para os dados por si só, está muito satisfeito, mas a identidade portuguesa diz-lhe alguma coisa? Ser português significa alguma coisa para Luís Marques Mendes? Ou ele já se borrifou para ser português? Neste momento é um membro da União Europeia e, portanto, as pessoas desde que estejam cá, nem que seja só a fazer número, está tudo bem. Eu acho que há algo de profundamente errado neste discurso. Luís Marques Mendes transmite a ideia de que, à semelhança de tantas outras pessoas, de que as pessoas são números e que a identidade não importa e que ser português não significa nada. Mas eu acho que deveríamos ter isto em conta. Ser português para mim é algo muito importante. Da mesma forma que para uma pessoa francesa, ser francesa é algo muito importante. E a nacionalidade francesa e a identidade francesa ser conservada. Todas as pessoas, individualmente falando, diriam que, bom, a nacionalidade, a identidade dessas pessoas é algo digno de ser conservado. E, portanto, se todas as pessoas são unânimes neste aspecto, porque é que Luís Marques Mendes trata as pessoas como números? Luís Marques Mendes o próprio admitiu. Há pessoas que saem do país, nomeadamente os jovens, e em termos de nascimentos e óbitos não estamos positivos. Portanto, eu vou dizer-vos o que se passa entre linhas no discurso de Luís Marques Mendes. Para continuarmos a aumentar a população, temos que importar massivamente pessoas, não interessa de onde venham, não interessa o que estão a fazer. É tão simples como isto. As pessoas não são só números, Dr. Luís Marques Mendes. Somos um bocadinho mais, temos identidade, a identidade merece ser conservada. Eu amo ser português, à semelhança de que um francês ama ser francês, à semelhança de que uma pessoa do Indostão ama ser de um país do Indostão, nomeadamente, sei lá, do Bangladesh ou alguma coisa do género. E, portanto, que não se finja que as pessoas são números. Nós somos muito mais do que meia dúzia de algarismos que o Dr. Luís Marques Mendes analisa domingo à noite. Somos pessoas, temos identidade e essas identidades devem ser respeitadas. Não é depois dizermos que temos multiculturalismo quando não se respeita a cultura das pessoas que estão em Portugal, nomeadamente. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.